Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Ulisses. Antes de tudo, faça a inscrição no canal, ok? Nos ajude. E, no mais, uma boa aula, uma boa semana de estudos. Não deixe suas atividades acumularem. Entre em contato comigo caso seja necessário. Eu estou à sua disposição, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Fique aí agora com a revisão. Olá, meus queridos, vamos aí para mais uma aula hoje. Hoje nós iremos falar sobre os meridianos. Lembrando que a aula passada falamos sobre os paralelos, que são linhas imaginárias da Terra, que são círculos totais da Terra e que ao passo que vão diminuindo de tamanho é porque se aproximam dos polos norte e sul. Lembrando também que a aula passada falamos que o maior paralelo da Terra é a linha do Equador, é o 0 graus. Tá? As linhas paralelas são linhas horizontais. E hoje nós iremos falar sobre os meridianos. Os meridianos são os semicírculos dos círculos máximos da Terra, ou seja, são semicírculos dos círculos totais da Terra. Então, quanto é que vale um círculo? Um círculo total vale quantos graus? 360. A palavra semicírculo vem de metade, ou seja, 180, né? Então, um círculo desse, ou seja, a metade de um círculo desse, então isso aqui mede quantos graus? 180. Tá? Então, a gente não pode esquecer que semicírculo é a metade de um círculo total. A Terra possui 360 meridianos. Cada um meridiano valendo quantos graus? 1 grau na superfície terrestre. Cada meridiano valendo 1 grau na superfície terrestre. Entre os meridianos principais, que são somente dois, quais são eles? O meridiano de Greenwich, que marca aí o início dos meridianos, o 0 grau, e temos um outro meridiano, que é a sua antípoda, ou seja, o seu antimeridiano. Se o meridiano de Greenwich vale 0 graus, a antípoda dele vale o oposto dele, ou seja, 180 graus. Tá certo? Então, o porquê que é chamado de meridiano de Greenwich? É porque Greenwich é um bairro em Londres. Tá? E é onde fica o observatório, onde justamente essa linha imaginária corta. Tá certo? Então, é o meridiano de Greenwich que marca o início da contagem, né, dos nossos meridianos, tá bom? Então, o meridiano de Greenwich ainda tem outra coisa importante, tá? Divide a Terra em dois hemisférios. À sua direita, nós temos o hemisfério oriental. E à esquerda de Greenwich, nós temos todas essas terras no hemisfério ocidental. Lembrando que oriental é a mesma coisa que hemisfério leste. E ocidental é a mesma coisa que oeste, certo? Não esqueçam disto. Uma coisa importante. O termo meridiano vem do latim, que significa meridies, que significa linha que une os lugares e que tem o meio-dia ao mesmo tempo. Por isso que nossos relógios, eles, quando, por exemplo, não possuem a contagem de 24 horas, mas possuem a contagem normal, por exemplo, em nossos relógios digitais, né, você pode encontrar aí um horário, por exemplo, 6 p.m. O que significa esse PM? Post-meridian, ou seja, depois do meio-dia, tá? Post-meridian, que significa depois do meio-dia. Então, assim, e se for, digamos, 5 horas, aí tem AM, né, nos nossos relógios digitais. Esse AM significa o ante-meridian, ou seja, antes do meio-dia. PM é post-meridian, pós-meio-dia, depois do meio-dia, e AM é antes do meio-dia, tá certo? Ou então, por isso que você não pode esquecer, toda vida que você vê em seus relógios digitais, tá? A palavra, a escrita a hora e depois PM, né? Você vai encontrar isso daí, que é depois do meio-dia, que é à noite. Passou da meia-noite, já não é mais PM, tá? PM. Depois da meia-noite já é o quê? AM. Por quê? Já começou um outro dia. Lembrando que a partir da meia-noite já é a contagem de um novo dia. Então, vocês não esqueçam disso. Como já falei, o meridiano de Greenwich é o 0 graus, o início da contagem dos meridianos, e ele possui ou seja, o seu oposto, a sua antípoda, o seu antimeridiano. Fale quantos graus, professor, o antimeridiano?
180 graus. E ele é importante, por quê? Enquanto que o meridiano de Greenwich, ele marca o início da contagem dos fusos horários, que nós vamos estudar em uma outra aula, o antimeridiano de Greenwich, ele é responsável pela linha internacional de mudança de datas. Isso quer dizer que quando uma pessoa cruza esse meridiano no sentido de oeste para leste, quando ele cruza no sentido de oeste para leste, ele tem que retroceder um dia, tá? E quando ele cruza no sentido leste-oeste, ele tem que acrescentar um dia em seu calendário. Enquanto que o meridiano de Greenwich, ele é responsável pela hora mundial, presta atenção, o meridiano de Greenwich é responsável pela hora do mundo inteiro. É aqui que onde nós marcamos o início dos fusos horários, tá certo? O antimeridiano já vai marcar, já vai falar a respeito da data, da mudança da linha de data. E onde é que fica esse antimeridiano? Fica no oposto do meridiano principal, ou seja, algo atrás dele. Você vai encontrá-lo justamente no meio do Oceano Pacífico, certo? E nós vamos agora falar a respeito do cálculo de um meridiano a qualquer outro meridiano da Terra, do meridiano de Greenwich a qualquer outro meridiano da Terra. E como é que nós chamamos isso? Nós chamamos de longitude. Então, longitude é a distância de qualquer meridiano dado em graus ao meridiano de Greenwich, tá? Então, a distância de qualquer meridiano ao meridiano principal é chamado de longitude. Então, nós não podemos esquecer, mais uma vez, que a Terra possui 300 meridianos, tá? Pelo fato de sua circunferência ser de 360 graus. Lembrando que cada meridiano vale 1 grau. A Terra possui 180 meridianos. Cada meridiano, se você pega como o meridiano principal de Greenwich, divide a Terra em 2 hemisférios, podemos dizer que em cada hemisfério possui quantos meridianos? 180. Repetindo, em cada dos 2 hemisférios da Terra, nós vamos encontrar 180 meridianos, tá certo? De 0 a 180 graus leste e de 0 a 180 graus oeste. 180 mais 180 vai dar justamente a circunferência de 360 graus. Vamos analisar aqui este fato. Nós temos aqui o globo terrestre e vocês observam que a variação aqui é de 10 em 10 graus. Nós temos o meridiano de Greenwich principal, né, como você pode perceber. Nós temos o meridiano de Greenwich aqui principal e a partir dele nós vamos ver que para cá nós temos o meridiano de Greenwich, que é 0 graus, depois temos uma linha que não tem o grau, mas depois dela você pode encontrar que tem aqui 20, né? Então se supõe que se aqui é 10, aqui nessa linha são quantos graus? Aqui nessa linha vão ser 10 graus. Aqui 20. Aqui não tem nada. Tem sim, professor. Você é que não está vendo, meus queridos. Aqui, se aqui é 10, aqui é 20, aqui tem que ser quanto? 30, depois 40. Aqui não tem nada, mas eu sei que aqui é 50, porque aqui é 60. Então, tá vendo que os espaços em branco aqui já estão me mostrando que a variação está sendo de 10 em 10, a contagem dos meridianos, tá? Então, se eu pedir, por exemplo, aqui ó, a localização do ponto A, observe aqui o ponto A. Ponto A, ele está distante quantos graus de Greenwich? Ponto A, ele está a 60 graus. Por que oeste? Porque está à esquerda do meridiano principal. Lembrando, todas as terras à esquerda do meridiano, hemisfério ocidental. Todas as terras à direita do meridiano de Greenwich, hemisfério oriental. Então, nós temos aqui o ponto B. O ponto B tem quantos graus? Observando, vamos encontrar tá aqui o ponto B, né? O ponto B está localizado numa linha entre os 60 e 80. Quem é que está localizado entre 60 e 80? É justamente 70. Então, tá vendo que a linha, né? Todos os pontos que estiver em cima dessa linha vão estar no mesmo meridiano. Então, aqui nós temos o ponto B localizado a 70 graus oeste de Greenwich. Vamos aí localizar o ponto C. Se você observar o ponto C, cadê? Está aqui, ó. O ponto C, ele justamente está a quantos graus da distância de Greenwich? O ponto C, ele está localizado a 10 graus de Greenwich. Por que eu sei que é 10, professor? Porque entre 0 e 20, é claro que aqui vai ser quantos graus? 10. Todos os pontos, repetindo, todos os pontos que tiverem no mesmo meridiano possuem a mesma longitude. Todos os pontos que tiveram o mesmo meridiano vão ter o mesmo valor daquele meridiano, certo?
Vamos aí continuar. E, por último, nós temos aqui o ponto D. Olha o ponto D aqui embaixo. O ponto D ele está distante. Quantos pontos? Quantos graus, professor? Veja que o ponto B, o ponto D, ele está localizado entre 20 e 40. Quem é que fica localizado entre 20 e 40? É 30. Tá ok? Então, justamente o ponto D ele está localizado a quantos graus? 30 graus de Greenwich. Tá certo? Essa aí foi uma outra explicação, tá bom? Vamos aí para um outro exemplo, tá? Nós temos aqui 4 pontos. Ponto D, o ponto E, o ponto C e o ponto A. E eu quero que vocês me deem aí a localização da longitude desses pontos, tá? Se você observar, né? O ponto A está localizado na linha de meridiano que vale quantos graus? 110 graus. Então, você, toda vida que vê esses graus, que pode apresentar-se acima ou abaixo do planisfério. Então, você pode observar que nós temos aqui a linha do meridiano de Greenwich, ou seja, os 0 graus, né? Lembrando, à direita de Greenwich, hemisfério oriental. À esquerda de Greenwich, hemisfério ocidental. Então, nós temos aqui que o ponto A ele está localizado a 110 graus a leste. Tudo isso aqui é hemisfério oriental, ou seja, o leste. O ponto E ele está localizado em quantos graus? Ele está localizado a 50 graus, possuindo a mesma linha aqui. Observe que está na mesma linha de 50 graus de Greenwich, ou seja, 50 graus leste de Greenwich. O ponto C está localizado em que linha? De 30 graus. Então, o ponto C está localizado a 30 graus de Greenwich, ou seja, a 30 graus leste de Greenwich. Portanto, ele está no hemisfério oriental. E o ponto D, professor? O ponto D ele está localizado a quantos graus de Greenwich? Veja que o ponto D está na linha que vale quantos graus? 70 graus. Então, costuma-se, não pode se esquecer, que assim, então, o ponto D está localizado a 70 graus oeste de Greenwich, portanto, no hemisfério ocidental. Para finalizar, nós temos um exercício de 7 perguntas, onde nós temos a primeira questão: o que são meridianos? A segunda: quantos meridianos a Terra possui ao total? A terceira: quais meridianos recebem nomes? Quarta questão: qual é o nome do meridiano principal da Terra? Quinta questão: o meridiano de Greenwich divide a Terra em dois hemisférios. Quais são eles? Sexta questão: o que é longitude? Sétima questão, você vai calcular a longitude dos pontos A, B, C, D e E. Lembra esse exercício aqui? Se baseia esse exercício com o que eu fiz lá em cima, tá certo? Agora há pouco. Um grande abraço, bons estudos e até a semana que vem.